Bom, boa tarde a todos. Estamos aqui, então, para falar sobre assinatura digital de documentos eletrônicos, né? É um tema bastante amplo, mas a gente vai tentar se manter dentro da aplicação que a maioria das empresas e das instituições precisam, e também foi o caso da nossa instituição, né? Onde a gente teve que buscar, então, o conhecimento para a gente poder aplicar no nosso cotidiano lá. Então, a gente quer trocar essa experiência com vocês, né? E passar um pouquinho do que foi a nossa experiência, desde discutir o funcionamento da assinatura eletrônica nos documentos até como é que ela foi implantada, então, na nossa realidade aí. Bom, eu sou o Eduardo Comin, trabalho na UNOESC, na Universidade, então, no oeste de Santa Catarina. Nós trabalhamos na reitoria da universidade, no setor de tecnologia. O Diego Tosati também, então nós atuamos como professor nos cursos de Engenharia da Computação e Sistemas de Informação e também como analista de sistemas, então, e desenvolvimento, né? Eu trabalho com desenvolvimento web Java desde que a gente migrou para Java, o sistema da UNOESC, em 2006, e o Diego, então, a partir de 2008 também, né? Bom, um roteiro para situar o que a gente vai estar conversando aqui, trocando de experiências. Primeiro a gente vai contextualizar, então vai dar o contexto de de qual era a situação, de quais são as necessidades, né? E passando pela assinatura e certificado digital, né? Que são duas coisas distintas, né? E posteriormente falando então da aplicação da nossa aplicação usando a assinatura digital integrada, que é uma necessidade de todas as empresas e instituições, e eu acho que aí é o grande desafio, né? Aplicar a assinatura digital nas aplicações das empresas sem um maior impacto, né? Então, vamos falar um pouquinho da assinatura nos PDFs, que é o escopo da onde a gente vai tratar da assinatura digital, né? Então, a assinatura de PDFs, né? Então, a gente vai garantir os arquivos PDFs assinados digitalmente, né? Para isso, foi desenvolvida uma API, né? A gente não vai ficar mostrando todo o código-fonte, como foi desenvolvido, mas vai comentar como que ela é criada, o que é necessário para ela estar funcionando aí, né? Um cliente Java Web Start, que é, na verdade, o cliente, digamos assim, o sistema que faz a assinatura dos documentos propriamente dita e depois devolve esse documento para a nossa aplicação. Vamos falar um pouquinho de uma novidade que pegou nós quase que na implantação dessa solução, que é o certificado de aplicações na internet, que surgiu há pouco tempo num dos updates do Java. Então, a gente vai comentar um pouquinho que a gente também teve mais esse, digamos assim, esse degrau aí no meio do caminho, né? Então, esse mais ou menos é o nosso roteiro. Então, eu vou falar bem rapidamente do nosso contexto, onde a gente está inserido e como surgiu, então, essa necessidade de criar na nossa aplicação a integração com a assinatura digital. Nós, então, somos uma universidade dividida em campi, né? Cada campi podendo ter suas unidades, e nós temos hoje um sistema centralizado na reitoria que fica em Joaçaba. A universidade atua no meio oeste e oeste de Santa Catarina. Hoje nós temos em torno de 22 mil alunos ativos e 900 colaboradores e professores técnicos. Por que desses números? Porque todas essas pessoas estão diretamente envolvidas na nossa aplicação de gestão acadêmica. Toda aplicação de gestão acadêmica, seja ferramentas de apoio ao ensino ou o próprio gerenciamento do ensino, é controlado por uma aplicação desenvolvida internamente, né? E, com isso, também as integrações com sistemas terceiros. Sistema de ERP para gerenciamento da parte financeira, sistema de biblioteca, e como é um sistema centralizado, e a gente quer proporcionar ao aluno
ele poder utilizar o serviço da universidade em qualquer um dos campi, independente de onde ele está matriculado ou não. Por isso, inclusive, foi a adoção do sistema centralizado. Bom, nesse contexto, algumas necessidades, então, começaram a aparecer, né? A assinatura eletrônica nos documentos emitidos pelo sistema de gestão acadêmica, né? Os documentos podem, na verdade, ser solicitados pelos alunos via o sistema, né, o portal de ensino da universidade. Os alunos podem, eles mesmos, solicitar esses documentos, ou ainda esses documentos podem ser emitidos pelos setores responsáveis. Alguns documentos precisam de conferência, né, e alguns ainda têm mais de uma assinatura. Então, também seria necessário, para essa aplicação ser desenvolvida, o controle da ordem de assinatura e também uma conferência, né? Porque o documento pode ter sido gerado com algum erro, e com algum erro não é aceitável que ele receba as assinaturas. As pessoas que vão assinar vão ter que corrigir esses erros, né? Bom, como a gente vai falar um pouco mais disso depois, na parte mais técnica, como qualquer alteração em um documento invalida automaticamente todas as assinaturas, e aqui é a grande garantia que a gente tem dos documentos assinados digitalmente. Então, quando é feita uma correção, é necessário regerar um novo documento para que ele receba novamente as assinaturas. Então, isso também é algo que a aplicação tinha que contemplar, né? Os documentos, depois de assinados, devem ser disponibilizados para download, ou ainda podem ser enviados por e-mail, ou ainda uma terceira hipótese, se a pessoa foi pessoalmente buscar esse arquivo, enfim, como iria normalmente buscar um documento impresso, pode ter ido pessoalmente buscar, né? Mas o grande ganho é em disponibilizar, tanto por e-mail quanto pelo próprio sistema, onde ele pega o documento e logo depois tem o feedback que o documento está pronto e disponível, certo? Bom, com isso a necessidade de integração com a aplicação existente é eminente, né? Não teríamos como partir para outro caminho, né? E o principal aspecto que pegou é novo acesso, novo login para quem assina os documentos. Não podíamos ter mais um acesso e mais um login. Então, mais um ponto que a gente teve que partir para essa integração dentro da aplicação, para que a gente já utilizasse o mesmo controle de segurança, os mesmos aspectos que a gente já tinha na aplicação normalmente, porque as pessoas eram as mesmas, né, e os papéis também, né? Então, isso também contou favoravelmente a gente ter que partir para essa integração. Existem aplicações externas, muitas gratuitas, para fazer a assinatura de documentos, né? Basta você plugar o CPF e fazer a assinatura no documento. Porém, sem qualquer integração, né, não é uma realidade que atenderia a nossa necessidade, né? Onde a quantidade de documentos assinados diariamente é bastante grande, né? Então, isso estaria sendo inviável, né? A necessidade de integrar, então, essa aplicação para garantir que a assinatura digital fizesse parte dos processos internos do sistema. Como eu falei, o próprio aluno pode solicitar o documento. Então, no documento digital não poderia mais. Isso foi fundamental, né, para, então, sedimentar essa ideia e essa implantação, né? Bom, a necessidade da integração, então, tem algumas características que precisaram ser seguidas, né? O primeiro, então, é o mesmo controle de acesso ao sistema, verificando as permissões, né, das pessoas que devem ou não assinar documentos. A emissão automática dos documentos a partir de pedidos e posterior notificação quando devidamente assinados e disponíveis para download, né? O controle da ordem de assinatura e dos responsáveis, né, e a conferência do documento
podendo ser regerado em caso de correções, né? Então, a gente tem que garantir todos esses aspectos para a aplicação se adequar às nossas necessidades. Bom, até agora nós falamos do que a gente precisava na nossa aplicação, então agora eu vou passar a palavra para o Diego e a gente vai começar a falar um pouquinho do que é a assinatura digital e como que ela é utilizada nos documentos, né? Boa tarde, pessoal, tudo bem? Então, vou falar um pouquinho aqui para vocês sobre o que é a assinatura digital aqui. Muitas vezes, a gente se pergunta o que seria assinatura digital. Muitas pessoas imaginam que a assinatura digital, muitas pessoas ainda imaginam que a assinatura digital é aquela assinatura digitalizada, né? Como se fosse manuscrita, assinada em papel e apenas escaneado e aplicado em um documento digital. A assinatura digital não se trata disso, né? A assinatura digital ela é uma tecnologia que permite assinar um documento eletrônico utilizando um certificado digital. Então, temos aí dois termos novos, né? Assinatura digital e certificado digital, que são eles, né? O certificado digital, então, ele pode ser encontrado em forma de CPF, né? Muito utilizado já pela Receita Federal há longo tempo, para recebimento de imposto de renda e demais itens lá que eles fazem uso. O certificado digital, ele é uma identidade virtual da pessoa, né? A pessoa física, ela pode ser reconhecida por uma autoridade certificadora, certo? O que torna, então, a assinatura digital um instrumento aqui válido juridicamente, da mesma forma que a assinatura manuscrita. Então, um certificado digital para você, como pessoa física, é a mesma coisa que você estar em um cartório, registrar a sua assinatura lá de punho e o pessoal do cartório lá autenticar a sua assinatura e reconhecer ela como autêntica, né? O CPF tem esse papel no mundo virtual, tá? Então aqui o certificado digital ele garante a autenticidade e a integridade do documento, né? Então ele é válido juridicamente e garante então que ele seja autêntico e íntegro, tá? Então o documento, quando aplicado à assinatura digital, ele é um documento válido juridicamente e amparado pela lei. Então aqui dentro do nosso contexto lá da universidade, o que foi aplicado aqui no processo de assinatura digital? Então essa imagem aqui ilustra bem o que foi, né, retirado do processo, que era um documento onde a pessoa aqui faria o uso do sistema para fazer uma requisição do documento impresso, né, assinado manuscrito, onde ele retiraria depois fisicamente em algum ambiente da universidade, tá? Então o passo aqui da impressão e assinatura manuscrita foi descartado do processo. A pessoa faz a solicitação do documento e via sistema, né, automaticamente as pessoas responsáveis pela universidade, sejam secretários acadêmicos, pró-reitores de ensino, né, eles fazem a assinatura do documento de forma digital, através de um fluxo interno do sistema, onde, como o professor Eduardo aqui comentou, nós temos a ordem desse fluxo e a ordem das pessoas que assinam esse documento, né. Por exemplo, um histórico escolar de uma universidade, geralmente é assinado pela secretária acadêmica do campus, logo após pelo pró-reitor de ensino, ou vice-reitor acadêmico, ou outros, né. Então, é necessário ter uma ordem. Primeiro, existe a conferência da pessoa da secretaria acadêmica, para depois ser assinado por ela, e, posteriormente, passar para essa segunda pessoa que vai aplicar a assinatura também. Então, por isso, do fluxo integrado ao sistema para a aplicação da assinatura digital. Então, aqui, logo após a aplicação de uma ou mais assinaturas, dependendo do documento solicitado, esse arquivo ele é disponibilizado via download dentro do próprio sistema, onde cada aluno tem seu login, sua senha, faz o acesso e faz o download do documento, sem precisar sair de casa, né? Ele não necessita mais estar na universidade para retirar o documento impresso em papel. Ele faz o download do documento, grava num pendrive, envia para o e-mail e leva esse documento aonde ele estiver. Então aqui, alguns aspectos de como é a assinatura de um documento em PDF.
Características de uma assinatura em PDF, né, nos dão aqui que nenhum plugin ou software adicional é necessário, né? Apenas é utilizado um arquivo PDF, que ele pode ser gerado com uma biblioteca free, né? Para muitos que desenvolvem Java, já utilizam o iText, simplesmente o iText ou também o Jasper Reports, né? Que é para geração e criação de relatórios, né? Outra característica aqui de uma assinatura em um arquivo PDF é o selo de tempo, né? Ou carimbo de tempo, né? Tem essas duas definições que podem ser utilizadas. Esse carimbo, ele impossibilita aqui a manipulação da data e a hora no documento, né? Na verdade, o selo do tempo, ele é mais um indicativo que o documento está assinado. Depois a gente vai ver aqui um exemplo. Essas características aqui, então, elas são complacentes com as regulamentações da assinatura digital, tá? Então, nós não temos nenhum plugin para fazer esse tipo de assinatura e geração do arquivo PDF. O selo de tempo aqui nos mostra impossibilita a alteração de data e hora de assinatura do documento, que são complacentes aqui com as regulamentações da assinatura digital. Continuando aqui, então, os documentos aqui aptos a passarem por trilhas de auditoria devido à impossibilidade de adulteração. Então, como foi já comentado aqui anteriormente, um documento assinado digitalmente, ele não é passível de adulteração, né? Qualquer alteração em qualquer byte do documento, forçar uma alteração no documento PDF, a assinatura digital ela é invalidada automaticamente. Depois a gente vai ver aqui qual seria a alteração que ele sofre para estar válido ou não. Assegura, então, também que o documento não foi alterado desde o momento da assinatura, tá? Que acabei de comentar. Assinaturas podem ser customizadas com diferentes fontes, tamanhos e até imagens. Então, só para deixar claro aqui, esse customizado aqui é em relação ao selo de tempo que aparece na página do documento PDF, tá? É como se fosse um desenho mostrando um símbolo que ele foi, por exemplo, carimbado com assinatura digital. Mas a assinatura digital em si aparece na propriedade do documento PDF, né? E não na própria página do documento. Então, aqui, algumas características também, em relação ao selo ou carimbo de tempo, são essas aqui. Aqui, talvez, acho que a cor ficou um pouco diferente, era para estar em verde aqui, né? Ficou azul. Isso aqui representa um carimbo que o documento está válido e certificado, tá? Então, isso aqui pode ser mostrado, digamos assim, em uma página, seja no início do arquivo PDF, seja no meio, lá no final. Isso varia de acordo com a necessidade de cada empresa ou da pessoa que está desenvolvendo. Se o documento aqui está com um erro, mas esse erro aqui, ele diz que o autor não pode ser verificado, né? O que consta isso? Tá? O documento foi assinado, a assinatura é válida, só que, para cada computador, você tem que dizer para o teu sistema operacional que aquela assinatura, realmente, você confia nela, né? Então, você tem que adicionar lá exceções de assinatura, como acontece muitas vezes com servidores que usam o protocolo HTTPS, que você precisa ir lá e adicionar uma exceção de certificado para que ele reconheça a página e volte a funcionar normalmente. E também tem um documento que foi assinado, mas eles têm um erro. Qual seria esse tipo de erro? A alteração foi feita no documento PDF. Então, ele passa automaticamente de uma assinatura válida para uma assinatura com erro. Então, se você fizer alguma alteração no teu arquivo assinado, né, tentar burlar algum dado, alterar alguma informação do documento em PDF, automaticamente ele vai invalidar a assinatura. Tá? É esse o processo que garante juridicamente que esses passos não são passíveis de fraudes, né? Então, isso é o que dá amparo jurídico ao documento assinado digitalmente. É uma propriedade do próprio certificado digital essas alterações serem invalidadas. Então, até agora a gente falou um pouquinho sobre as características dos documentos PDF, né, assinados digitalmente. Vou falar um pouquinho aqui agora, já
na parte da introdução, de como foi desenvolvido a API para aplicar a assinatura em um documento PDF. Foi utilizado para desenvolvimento, então, o IDE NetBeans, bibliotecas de manipulação de PDF, manipulação e criação de PDFs, né? O iText, né? O pessoal que desenvolve em Java provavelmente já conhece essa biblioteca. Bibliotecas Bounce Castle, né? Essas bibliotecas aqui são algumas que existem de várias na internet para implementação de algoritmos criptográficos em Java. Tá? Então isso aqui, essa biblioteca aqui, ela trabalha com a leitura de criptografia do certificado. Tá? Então, o que a gente apurou? Um certificado digital, um ECPF, por exemplo, ele usa lá a criptografia PKCS7, por exemplo, e certificados do tipo X509. A gente não entrou no mérito de envolver essas tecnologias a fundo, de saber o porquê que o certificado usa esse tipo de criptografia, né? Foi verificado com a CertSign, que é uma das entidades que fazem a emissão desse tipo de certificado, eles nos passaram a informação, e a gente foi procurar alguma biblioteca que suportasse esse tipo de leitura e para poder retirar as informações do cartão ECPF, que seria aplicado para assinar digitalmente. Então a gente encontrou essas bibliotecas aqui, né? Se vocês forem buscar outras informações na web aí sobre demais bibliotecas, nós podemos encontrar várias bibliotecas que executam essas mesmas operações. Sim? Só completando um pouquinho, para não fugir depois da nossa API aqui, né? No desenvolvimento da API, a gente já pode prever algumas situações e criar algumas proteções. Por exemplo, não permitir que um documento seja assinado com uma assinatura, com um ECPF que esteja com data de validade vencido, né? Porque isso já também não é possível, daí não é legal, né? A data da assinatura sempre tem que ser, tem que bater com a legalidade do ECPF no ato da assinatura. Não quer dizer que o documento, com o passar do tempo, porque o ECPF da pessoa venceu a validade, o documento perca a validade. Não, mas na hora de assinar, sim, né? Então, esse é um detalhe que a gente já protegeu aqui na API de geração dos documentos. O papel, para resumir a API aqui, o papel da API é tanto ser utilizada no cliente para fazer a assinatura do PDF em si, quanto para capturar da máquina local as informações do ECPF. Depois a gente vai mostrar na prática como é que isso funciona, né? E só completando para a gente não esquecer depois, os tipos de ECPF, a nossa API está suportando os 3 mais utilizados, que é o pendrive, o cartão e também o arquivo. Um detalhe importante sobre o arquivo, por que não foi utilizado por nós, é pela questão da validade. O ECPF com o arquivo tem validade máxima de 1 ano. Então, para nós, acabava sendo burocrático demais de a cada ano fazer a renovação do ECPF. Então, foi utilizado o cartão, que tem 3 anos de validade. E aí evita essa renovação constante durante o ano. Mas a API estaria preparada para fazer essa assinatura. Aqui talvez fique um pouco pequeno para o pessoal que está lá no fundo, mas a gente tem aqui uma parte do código em Java, né, onde faz a aplicação da assinatura. Tá? Então aqui nós temos então a leitura do cartão, faça a leitura do cartão. Aqui nós criamos um arquivo, né, do tipo File Output Stream. Aqui nós criamos uma assinatura usando o PDF Stamper, que vindo do iText. Né? Aqui nós conseguimos, através de propriedades do PDF Stamper, pegar algumas propriedades do campo de assinatura, que um PDF permite a aplicação. Então aqui, isso é logo depois do documento já ser assinado. Então aqui nós estamos criando o selo de tempo
para a aplicação no documento PDF. O que acontece aqui? Então, como o nosso documento ele pode ter mais que uma assinatura, né? Por exemplo, um documento de histórico escolar ele é assinado pela Secretaria Acadêmica da Universidade e pelo pró-reitor de ensino. Então, vai ter que aparecer no documento 2 selos de tempo. Então, aqui é feita uma verificação se já existem algumas assinaturas, ou 1, 2 ou 3, para estar redimensionando aqui em qual local da página que deve aparecer o selo de tempo. Então, aqui são algumas informações que nós personalizamos para uso da universidade. Então, nós colocamos uma data no formato português Brasil, né? Que o formato original vem no formato inglês. Foi trocado a palavra signed by lá, por assinado por, né? Então, aqui está o uso do PDF aqui, PKCS 7, que eu comentei com vocês, e a identificação do certificado. Essas bibliotecas são utilizadas para a leitura do CPF através do leitor de cartão, né? Então, aqui também nós temos outras propriedades de inserção da data nesse selo de tempo. Temos aqui, então, uma outra informação escrita, documento digital ou no ESC. E aqui nós formatamos, então, a fonte, o tamanho, o tipo dela e a cor. Tá? Que é o que foi comentado antes. O carimbo de tempo ele pode ser personalizado, com uma imagem que você necessite, com uma fonte que você queira que ele apareça na página, né? E com o tamanho também definido. E aqui nós usamos, então, para a criação do nosso selo de tempo, uma imagem aqui, que é um selo da própria universidade. Setamos aqui a nova imagem e fechamos, então, o arquivo. Então, isso seria parte da aplicação da assinatura na API. Tá? Comentando um pouco aqui sobre o Java Web Start. O Java Web Start, o que seria? É uma aplicação que vai ser feito via download na máquina do cliente, né? Então, o computador da pessoa que está efetuando a assinatura vai startar um Java Web Start na máquina local, e esse Java Web Start contém a API, que nós mostramos agora aqui, que é uma parte do código que foi colocado aí anteriormente. Então, o Java Web Start carrega dentro dele a API para assinatura do documento, porque quando ela for inicializada no computador local, então ela vai fazer a leitura do CPF digital, né, pelo leitor do cartão, que vai aplicar a assinatura do documento e posteriormente devolver para o servidor da aplicação esse documento assinado. Tá? Então, o Java Web Start aqui, ele permite fazer o download de aplicações Java da web e executá-los. Tá? Ele permite, então, ativar aplicativos facilmente com apenas um clique. Oferece a garantia que sempre esteja sendo executada a versão mais recente do aplicativo. Tá? Isso é uma característica do Java Web Start. Então, por que usar o Java Web Start? Porque a gente preza também pela segurança do certificado digital, que ele não deve ser exposto na rede. Então, você não pode pegar um CPF, fazer a leitura dele no cartão e jogar ele lá no servidor da aplicação para fazer a assinatura do documento, né? É inviável e também não está dentro dos padrões de segurança que geralmente se usa na internet. Então, também foi feito pela necessidade de usar aqui, de assinar o documento PDF no local do computador do cliente. É feito o download do documento PDF do servidor da aplicação. E com o Java Web Start também é feito o upload desse arquivo assinado para o servidor da aplicação. Então, é o Java Web Start que faz o download do documento, assina na máquina local e devolve para o servidor da aplicação esse documento já assinado. Dentro do Java Web Start, nós usamos aqui, então, algumas bibliotecas, que foi comentado antes do Bounce Castle. Então, essas bibliotecas que começam aqui com BC-Mail, BC-Prov, BC-TSP, são bibliotecas daquela organização que criou para a leitura desses certificados e criptográficos, no caso. Temos aqui também a nossa API da assinatura digital,
que é aquela onde é feito a aplicação da assinatura no PDF. Temos aqui o iText, então, que é para manipulação do arquivo PDF. Tá? JUnit para testes unitários, né? Algum teste que seja necessário. E nós tivemos também a necessidade de incluir essas bibliotecas externas dentro do JAR principal do WebStart. Por quê? Eu vou falar daqui a pouquinho. Com o update do Java 55, nós necessitamos que todas essas bibliotecas aqui fossem assinadas por um certificado de código válido, né? Mas como essas bibliotecas elas são proprietárias, né, da organização, por exemplo, ela já tem uma assinatura digital. Então, nós vimos lá que eles não permitem aplicar uma assinatura de código em um arquivo JAR se ela já tem uma assinatura aplicada nele. Ele não consegue fazer alteração no arquivo manifest dessas bibliotecas. A não ser que você edite o manifest dessas bibliotecas, apague lá uma parte do código e vá testando até que funcione, você conseguir aplicar uma assinatura de código nelas. Então foi feito aqui um package para que, na hora de fazer a montagem do JAR, dessa aplicação aqui, ele inclua, juntamente com o JAR, essas bibliotecas para leitura do cartão, para acesso à criptografia do eCPF, e que pudesse ser feita a assinatura sem problemas. E daí é feito a assinatura do JAR, da aplicação como um todo, né, depois. Aqui falando um pouquinho do download do Java Web Start, então, nós usamos uma classe criada, um padrão de classe criada para o transporte desses documentos. Tá? Então aqui tem também aqui a parte de download do arquivo, que é quando o Java Web Start é iniciado. Então, quando nós mandamos assinar o documento, é startado esse método aqui dessa classe, que cria, então, uma lista de documentos de transporte, e ele vai lá no servidor de aplicação, através de parâmetros informados para o Java Web Start, de quais documentos foram selecionados para assinatura. Código de cada documento selecionado. É passado por parâmetro para o Java Web Start, e quando você for assinar o documento, é uma lista de códigos, é passado de volta para a aplicação. Então a aplicação sabe qual documento vai ser feito o download para a máquina do cliente. Tá? Na verdade, aqui está aquele diferencial que a gente precisava, né? Se a gente assinasse apenas um documento, a gente estaria fazendo a mesma coisa que as aplicações fazem por aí, né? Então aqui a gente consegue selecionar uma lista de documentos a serem assinados na aplicação web, e quando a gente clica para assinar, o Java Web Start já carrega com essa lista de documentos pronta para ser assinada. Então, quando a pessoa digita a senha, que nós vamos ver ali, e manda assinar, ela pode assinar um ou vários documentos ao mesmo tempo, né? De acordo com aqueles que ela selecionou lá para fazer a devida assinatura, né? Ainda no Java Web Start, depois o documento for assinado digitalmente, então é feito o upload desse documento. O Java Web Start conecta de volta no servidor de aplicação e devolve o documento ou uma lista de documentos assinados, né? No sistema web, então, nossa aplicação principal, para você conectar de volta aqui ao servidor de aplicação, só é feito mediante uma autenticação de um usuário e senha que é passado junto na aplicação aqui, para que ele possa saber que realmente a aplicação tem acesso, o Java Web Start tem acesso à aplicação web para que possa ser gravado de volta lá os documentos já assinados. Então aqui um métodozinho de upload dos documentos, onde nós vemos aqui uma lista de documentos. Então, abrindo conexão com o servidor, temos aqui um caminho de log, onde é gravado algum eventual erro. E daí temos uma conexão aqui com o servidor do sistema acadêmico, né, servidor de produção, onde ele conecta lá num manager de implementação, onde ele vai buscar no método, né, as funções para gravar esses documentos assinados de volta
para cada respectivo aluno ou pessoa que solicitou esse documento. Então aqui nós temos uma pequena demonstração de como é que o Java Web Start funciona dentro da aplicação. Então a pessoa aqui na tela, ela visualiza os documentos. Então aqui ele tem uma lista de documentos onde pode selecionar vários. Vai startar o Java Web Start. Então ele inicia aqui a aplicação na máquina do cliente. Nesse momento aqui, que ele digita a senha e clica no assinar, é feito o download dos documentos, aplicado a assinatura com o CPF e já é devolvido esses documentos assinados para o servidor da aplicação. Então é praticamente que instantâneo, mesmo que você contenha uma lista enorme de documentos, né? E o cartão CPF plugado na máquina. Isso. Nesse momento aqui, então, o cartão CPF ele tem que estar plugado no leitor de cartão, no USB conectado na máquina da pessoa que está aplicando a assinatura. Tá? Nessa tela aqui, então, é feito o gerenciamento dos fluxos, né? Então, um documento aparece aqui somente para a pessoa que está na ordem de processo de assinatura, né? Se a pessoa responsável aqui era a ordem 1, cadastrada no fluxo, ela assinou. Na próxima vez que ela clicar em visualizar, esse documento não aparece mais para ela assinar novamente, porque ele já foi enviado para a segunda pessoa responsável pela assinatura. Depois que a segunda pessoa responsável assinou o documento, ele aparece aqui como uma propriedade aqui como notificado sim, e não tem mais a opção de ele selecionar esse documento para assinar novamente. Só fica disponível aqui para ele, na coluna aqui, documento, onde ele pode visualizar esse documento. Alô? Então o documento fica disponível lá para visualização da pessoa que assinou e também lá para a pessoa que solicitou o documento, vai estar lá disponível para ela. Então aqui nós temos um exemplo de um arquivo, um documento PDF de um documento da universidade. Onde nós temos aqui então, lá no final vocês podem perceber que foi aplicado um selo de tempo, tá? Então nós temos ele aqui em tamanho maior, no próximo slide. Pode deixar aí, Eduardo, que é o próximo. Então aqui, pessoal, nós temos nas propriedades de um arquivo PDF as informações sobre a assinatura digital. Muitas pessoas podem confundir a assinatura digital com aquela assinatura digitalizada, manuscrita, né? Então uma assinatura digital, ela só vai aparecer nas propriedades do documento. Então se você clicar lá no símbolozinho da canetinha que tem lá no fundo, né? Isso só aparece em um documento assinado digitalmente. Então você tem aqui na figura maior as duas assinaturas informadas no documento. Então nós temos ali a assinatura 1 assinado por Janete Tombini, né, o CPF dela. A assinatura está válida, né? O computador reconheceu essa assinatura como válida no seu sistema operacional. E temos algumas informações que nos dão garantia que esse documento realmente é válido e não foi modificado. Como, por exemplo, aquela frase que diz lá, o documento não foi modificado desde que a assinatura foi aplicada. A identidade do assinante é válida e o horário da assinatura é o que consta no computador do signatário. Então aparece ali também a data e a hora que foi assinado. Quando o documento for assinado por mais que uma pessoa, não tem problema. Ele vai aparecer lá embaixo, uma revisão 2 ali, assinado pela segunda pessoa. Abaixo apareceria as mesmas informações da primeira assinatura. Então, um arquivo de documento digital, ele pode ser assinado por N assinaturas, né? 1, 2, 3, 5, 10, quantas forem necessárias.
Então, esse que está abaixo aí, né, numa imagem um pouco maior ao lado, é o nosso selo de tempo. Tá? Aqui na imagem não aparece muito bem, mas ao redor ali dos nomes, nós temos uma bordinha como se fosse um selo de correio. Então, essa é a imagem que eu mostrei para vocês antes, que é carregada lá na hora da aplicação da assinatura pela API. Então, essa imagem está desenhada ali em torno do selo do tempo. E aqui são as informações que eu mostrei para vocês antes, que foram traduzidas da API em inglês para português, para ficar na nossa linguagem, né? Assinado por, nome da pessoa, CPF, a data da assinatura e a hora de que cada pessoa fez a assinatura digital no documento, né? Esse selo do tempo, ele não é obrigatório no documento para que ele seja válido. É apenas uma demonstração para as pessoas que ainda não estão acostumadas com um documento digital, para que ela realmente olhe o documento no computador e saiba que esse documento foi assinado. Aqui, Diego, se você me permite uma parte, é importante, são duas assinaturas diferentes aqui. Esse selo do tempo que a gente fala é um mero efeito visual no documento para que ele não apareça lá sem nenhuma assinatura, né? Porque aquela assinatura do slide anterior, que tem as propriedades da assinatura, ela é mostrada de acordo com o editor PDF que você abriu o documento, né? Então, não são todos os editores de PDF que mostram daquela maneira, né? Aquela assinatura anterior, essa aqui, é a obrigatoriedade legal, né? Essa que garante a autenticidade do documento. A seguinte é digamos assim, um efeito visual para mostrar que aquele documento está devidamente assinado digitalmente, né? Só para separar bem as duas coisas, né? Comentando aqui um pouquinho, então, o pessoal pode se perguntar por que não foi feito em JSF, né? Nós já temos algumas aplicações também rodando com Java Web Start no nosso servidor de aplicação. Então, devido ao conhecimento que nós tínhamos já com Java Web Start, foi feito com JWS. Mas, futuramente, a gente pretende reescrever em JavaFX, né, ou outra linguagem mais atual. Aqui falando um pouquinho, pessoal, do certificado de Code Sign. O que seria um certificado de Code Sign? Ele é diferente do certificado digital, tá? No update 55 do Java, né, JRE, a Oracle nos obrigou a que fosse utilizado somente applets ou Java Web Starts assinados por uma entidade certificadora. Por que isso? Eu acho que eles estavam encontrando muito problema com aplicações... É uma medida de segurança, né? Muito problema com aplicações que burlavam segurança na internet, entre outros afins aí que a gente não entrou muito em detalhes. Mas, enfim, o único empecilho desse desenvolvimento dessas aplicações, nós não tivemos nenhum custo, a não ser a aquisição de um certificado de assinatura de código, tá? Que ele foi adquirido aqui, no caso, pela CertSign, mas também poderia ser adquirido pela Symantec. Alô? Na verdade, a CertSign, ela representa no Brasil a venda desse tipo de certificado, né? Que é gerado, na verdade, pela Symantec. Então, aqui, o que seria o certificado CodeSign? Ele é um certificado digital utilizado para proteger conteúdos e softwares distribuídos através da internet. O certificado CodeSign, ele não altera o conteúdo do software. Ele apenas cria uma assinatura, como se fosse um lacre, né, para essa aplicação, Java Web Start ou Applet, dizendo que aquela aplicação ela é reconhecida porque ela foi criada por alguém que realmente existe, foi certificado pelaquela entidade certificadora e não é um hacker ou alguém tentando burlar algum dado seu com uma aplicação na internet. Então, aqui nós temos uma execução do Java Web Start, né?
quando ele é iniciado no computador da pessoa. Então aqui nós definimos o nome do Java Web Start, e a função desse certificado de CloudSign é aplicar aqui então um editor. O editor, ou seja, quem criou essa aplicação. Sem você aplicar uma assinatura com o CloudSign nessa aplicação Java Web Start, a máquina virtual do Java não deixa mais você fazer a execução desse tipo de aplicação, né? Ele diz lá que a aplicação não tem recursos ou privilégios para execução, algo do gênero assim. Então aqui, quando nós criamos o certificado na CertSign, ela exige que nós passamos muitas informações para eles. Nome da universidade, CNPJ, endereço, localização, estado, nacionalidade. E essas informações, elas são criadas em um arquivo, onde esse arquivo é enviado para a CertSign, eles geram um certificado baseado nessas informações, e eles devolvem para nós um arquivo, né, com uma extensão JKS. Sem entrar muito no mérito aqui do que seria esse arquivo, ele é o certificado onde você consegue fazer a assinatura da tua aplicação. Então usa-se o JarSign, KeyStore, usando aqui então o JKS disponibilizado pela entidade certificadora, e aqui então dizendo qual JAR, né, que seria a aplicação que nós estamos assinando, com um alias aqui. Então após isso, esse JAR aqui, que é o Java Web Start, que vai ser executado, ele é assinado digitalmente também por um código, por uma assinatura de código. Então por isso que ele aplica o nome gerado lá no arquivo JKS na aplicação Java Web Start. Tendo um editor configurado na aplicação, no JAR, né, o JRE da máquina local consegue executar essa aplicação. Eduardo, quer falar um pouquinho aqui sobre os documentos? Bom, quase encerrando aí, para a gente abrir para algumas perguntas, né, e uma troca de ideias. O último aspecto que a gente também teve que, digamos assim, se preocupar, a emissão de documentos assinados digitalmente ainda é uma realidade não tão comum ainda para todas as pessoas e todas as empresas. Então, o que a gente buscou fazer? Maneiras de minimizar o impacto dessa mudança, né? A primeira delas foi aquele selo, então, no documento, né? Porque o primeiro instinto da pessoa é fazer o quê? Imprimir o documento, né? E o documento impresso não tem validade legal, né? Porque a assinatura é eletrônica, né? Então, com isso, a gente criou um outro mecanismo, até baseado em alguns exemplos que a gente tem de Receita Federal, do Tribunal de Justiça, que emitem um código de verificação no documento. E aí, a partir desse código de verificação impresso, por um certo período lá, você consegue dizer se esse documento é válido ou não. Então, digamos, alguém que imprimiu esse documento, ele tem esse código lá impresso, e ele tem um link lá onde pode ser consultado esse documento. Lembrando que isso não é uma exigência legal, tá? Isso é uma maneira de tentar amenizar essa transição, tá? Então, isso foi uma das preocupações também, essa disponibilidade da consulta externa a partir de um código gerado no documento, né? Para os casos que existe uma cópia impressa. Mas lembrando, isso não é uma obrigação legal, mas meio que algo de consenso para tentar fazer esse período transitório aí, até a gente ter uma realidade mais clara, né, do que é impresso e do que é eletrônico, né? E agora a gente estaria aberto a perguntas, dúvidas, aquilo que for possível a gente estaria respondendo. Esse microfone tem que passar para ela. Quando você mostrou o código, eu não consegui ter certeza, mas o padrão de assinatura que você está usando é PADES ou CMS? Como? O padrão de assinatura que vocês estão utilizando é PADES ou CMS? CMS. CMS. Isso. Porque, assim,
se vocês discutirem isso num projeto, por que vocês não utilizaram o padrão brasileiro? Utilizaram um padrão internacional? Vocês discutiram isso durante o projeto? Não chegamos a discutir. Na verdade, a gente acabou deixando o padrão mais conhecido da equipe, entre aspas, né? Não entendi, porque você fala muito em validade jurídica e tal. Na medida provisória, que é a MP 2200, que fala sobre assinatura digital, no seu artigo 10º, ela é dividida em 2 parágrafos. Parágrafo 1º e parágrafo 2º. No parágrafo 2º, é que você, não assinando o padrão brasileiro, ela cai na questão de as partes têm que concordarem. Então, a universidade pode estar concordando com o padrão que está sendo seguido, mas se a outra parte, que o aluno não concordar, inviabiliza a assinatura eletrônica, né? Certo. Eu só estou comentando isso porque você assinar com um certificado ICP Brasil, mas não seguir a política definida pelo ITI, você está invalidando todo o processo. E, assim, essa é uma coisa comum no Brasil, porque até hoje não se tem um validador padrão ICP Brasil disponível, né? Existem poucos na internet. Mas o ITI está trabalhando nisso, eu acho que ele vai disponibilizar isso no final do ano e tal. Então, quando um aluno receber aquele documento, for validar lá no portal do ITI, vai dizer, esse padrão está errado, entendeu? Certo. Aí pode ser ruim para vocês lá. Certo. Até agradeço a colocação. Oi. Recordando um ponto que você estava demonstrando do sistema de vocês, um dos critérios de segurança aplicados foi somente assinar se o certificado estiver válido. Certificado privado do CPF. Outro critério, talvez até mais importante, seria validá-lo quanto ao CRL. A lista de revogação também é feita esse teste, e no caso de positivo, como vocês gerenciam a atualização dessas listas de revogação, já que são múltiplos CAs, com diferentes métodos de informação, de disponibilização dessa CRL? O CA que você diz ali seria a entidade certificadora, né? Tá. Isso, o pessoal que fez a venda do certificado para nós na CertSign, eles não souberam nos informar se ia ter problema com isso ou não. Então, por enquanto, a gente não tem esse tipo de validação ainda. Então, tá uma coisa assim que no Brasil todo mundo quer fazer, é bonito fazer, mas ninguém sabe direito como fazer. Então, nem eles muitas vezes sabem informar para a gente como tem que fazer certo, devido às metodologias, ou o que precisa ser realmente validado ou não, né? São informações muitas vezes incompletas, e aí que a gente vai descobrindo com o tempo e tendo que corrigir alguma coisinha ali, uma coisinha aqui, para ajustar e deixar nesses padrões que realmente são necessários, né? Então, alguma validação ou outra, com certeza, ainda terá que ser feita nisso. Quando a gente parte para assinar os arquivos e tomar frente da situação, a gente se depara com essas exigências, né? E algumas delas só aparecem mesmo na prática, né? Então, a ideia é ir se adequando a todas elas, né? E a gente até agradece as contribuições. Aqui, diversos bancos, por exemplo, que a gente usa certificado digital, encontram muita dificuldade quando está usando Linux, 64 bits e OpenJDK. Vocês conseguiram vencer essa barreira ou não no cliente? Então, no OpenJDK, tudo que está implementado aqui funcionaria. O único problema é que muitos leitores de certificado, agora que eles estão sendo reescritos os drivers para leitura em Linux, macOS, né? A princípio eles são desenvolvidos para Windows e só, muitas marcas, né? Então, até a nossa aplicação, por enquanto, a leitura de cartão ela só funciona em Windows. Então, conforme o pessoal vai disponibilizando drivers, os leitores, a gente vai procurar ir reescrevendo para que ele funcione também em Linux, em macOS, né? E outros também. A nossa necessidade imediata era o Windows, então a gente achou melhor colocar em prática, por enquanto, dentro da realidade que a gente tem, que é mas o nosso problema é os drivers mesmo, tá? Os drivers. Que não... Sim.
parte do certificado em si, a gente, na verdade, não conseguiu testar pela questão dos drivers, né? Como a gente não teve os drivers para testar, digamos, realmente se ele assinaria, né? Por isso que a gente não conseguiu fazer esse teste ainda, né? Mas está em pauta para ser desenvolvido. Até início do mês passado, a gente começou a verificar e tem muitos drivers que já estão disponíveis para execução em Linux, né? Então a ideia agora é pegar esses drivers que já estão disponíveis e começar a incluir na aplicação para que ele funcione também no Linux, né? Que isso também é uma preocupação nossa, né? Muitos usuários eles não são obrigados a usar o Windows para dar, né, a sua máquina local ou em casa, porque o leitor do eCPF ele pode levar para qualquer computador que ele queira, né? Não é necessário que ele esteja pré-instalado num determinado computador, somente aquele. Primeiro, parabéns, né, pelo desenvolvimento da aplicação. A gente vê que, conforme alguns comentários aqui, pode estar faltando algum detalhe ainda para que ela esteja perfeita, mas assim, a gente vê que a grande parte do serviço a parte mais trabalhosa do serviço, vocês realmente conseguiram fazer. Com relação ao comentário do colega da lista de revogados, dentro do próprio certificado tem uma URL, tá? É obrigatório, todos os certificados têm, uma URL que aponta para a lista de revogados. Então, é só tu disparar contra aquela URL, tá? Isso aí tem método próprio para isso, certo, que ele vai fazer a pesquisa e vai te dizer, vai te retornar true ou false. Então, se o certificado não está revogado, vai te dizer que está ok, se tiver revogado, vai te dizer está revogado. E aí tu já cancela na hora. Essas listas elas são atualizadas de 6 em 6 horas. Então, todo meio-dia, 6 horas da tarde, meia-noite, 6 horas da manhã, essas listas são atualizadas obrigatoriamente por todas as certificadoras. Então, independente de onde tiver, pelo menos até agora, o que a gente tem usado lá no tribunal com relação tanto da Caixa quanto do Serasa tem funcionado perfeito. Em alguns momentos a gente teve problemas com os certificados da Caixa, mas conseguimos superar, né? E aí só dessa mesma forma, só pegando pela URL que tem dentro do certificado, né, que diz lá da lista de revogados, a gente consegue apontar e recuperar isso aí, tá? De forma dinâmica, não precisa ficar atualizando nada não. Uma pergunta que eu queria fazer, o que vocês pensam com relação à aplicação para a comunidade, né? Se tem alguma intenção de abrir essa aplicação, se vocês têm interesse em parceria, né, nisso, porque, como vocês mesmos falaram, a dificuldade na troca de informação com relação à assinatura digital, certificado digital, é muito complexa, porque quem detém esse conhecimento normalmente são empresas de CertSign e coisas do gênero, e outras empresas mais especialistas e que cobram uma fortuna para qualquer treinamento, qualquer capacitação, e tu vai nessas capacitações, esses treinamentos são muito superficiais, não te dão toda coisa, eles te dão um pedaço aqui, um pedaço ali, e acaba que tu não consegue montar o conjunto para construir a aplicação, e aí acaba acontecendo esse tipo de coisa que está acontecendo com a de vocês, que já acontece com a nossa lá também, né? Tanto que a gente já está há bastante tempo brigando com isso, e, para dizer a verdade, eu já estou chegando no limite de ir para uma solução paga, porque eu estou vendo que eu não estou conseguindo cobrir toda essa garantia que a aplicação precisa dar, né? Certo. Essas informações são interessantes, né? Muitas vezes, como você comentou, muitas vezes a gente começa a desenvolver uma aplicação e não tem muito informação do processo em todo, né? E então essa informação da CA ali é interessante, e realmente o pessoal que faz, digamos assim, a consultoria, a venda dos certificados, eles não informam esses itens para quem está comprando, né? Tu precisa validar esse item e aquele item, né? Então, muitas vezes fica falho essas informações que ficam faltando. Realmente, a dificuldade de você encontrar material e informação consistente para isso é bastante grande. Dentro disso mesmo, né, a gente está assim, eu não posso falar oficialmente pela universidade, mas eu sei que existe um interesse em cooperação, né? Até mesmo porque na entidade da ACAF, que é a entidade que tem todas as universidades de Santa Catarina, nós somos a primeira a estar implantando o certificado digital. E existe uma cooperação entre as universidades, né? E eu acredito que nós tenhamos sim interesse em compartilhar, né? Talvez essa API evoluir para algo open source, enfim, algo nesse sentido, e que a gente possa, né, todo mundo contribuir e caminhar no mesmo sentido. Porque realmente as informações são difíceis mesmo de encontrar, nós enfrentamos essas mesmas dificuldades e até ficamos
contentes, aí vamos trocar contatos depois para a gente poder manter um contato e conversar mais sobre essas dificuldades aí que talvez só mude o endereço, né? O Java Upstart ele é mais voltado à aplicação, ele é personalizado, né? Mas a API para assinatura, sim, ela é passível de compartilhamento, porque ela é única e pode ser usada para N aplicações, né? Oi, eu já trabalhei em automação bancária na parte de atendimento e eu via as formas mais criativas que as pessoas usam para capturar dados do cartão, capturar a senha em máquina de autoatendimento. Eu vi um método ali recebendo a chave privada. Posso estar falando uma grande asneira, mas me dá a entender que ela trafega pela porta USB, trafega pelo sistema operacional, trafega por driver. E como é que fica a segurança dessa chave privada se eu posso estar usando esse meu eCPF em N máquinas, em N leitores de cartões diferentes, e se um deles, isso aí for capturado, alguém pode assinar qualquer coisa no meu nome. Talvez a segurança esteja um pouco, não vou dizer falha, mas o risco está na máquina local, né? O risco está na máquina local. Pode existir esse risco, sim. A ideia inicial, por enquanto, é proteger a máquina local, né, desses acessos. Oi, só queria complementar, a chave privada nunca sai do dispositivo criptográfico. O dado sempre vai para ser assinado dentro do dispositivo criptográfico. Por isso que quando você assina com token, smart card, é muito mais lento que você fazer uma assinatura em HSM. Você demora 20 segundos cada assinatura, né? Então a chave privada nunca sai. O que você estava acessando no código ali é a chave pública. Por isso que é par de chaves criptográficas. O que a chave pública faz, a privada desfaz e vice-versa. Então você só acessa a chave pública. A chave privada jamais sai do dispositivo criptográfico. Eu também confundi, achei que ele estava falando da chave pública, não tinha entendido direito. Mas é a senha daí. Eu acho que é a senha. Isso. É a senha e a chave pública, no caso. Boa tarde. Parabéns pela solução, tá? Eu sou lá da Univille, lá de Joinville. Agora eu fiquei curioso. Toda a solução ali de workflow de vocês para assinar os documentos, isso foi desenvolvido 100% interno pela equipe de desenvolvimento da UNOESC? E quantas pessoas participaram desse? Qual é o tamanho dessa equipe de desenvolvimento que mantém essa ferramenta? A nossa equipe hoje é composta por, atualmente, 6 desenvolvedores, entre analistas e programadores. A gente faz todo o sistema de gestão acadêmica e ainda trata das integrações, né? Por exemplo, boleto de aluno é no sistema de ERP, mas nós temos que tanto mandar informações para lá, como capturar de volta, né? Mas 100% da solução desenvolvida internamente. E daí a gente também tem a equipe de suporte e de infraestrutura, né? Mas basicamente desenvolvedores são atualmente 6 pessoas. É isso? Por enquanto só PDF. A necessidade é só PDF, né? Obrigado, gente. Então, foi um prazer.